amigos, bom dia a todos aqui do nosso Face. Hoje é dia 12 de novembro de 2017. Estamos aqui no nosso café psicológico, onde nós trocamos uma conversa, nós temos um tema e daí as pessoas que estão assistindo podem fazer alguma pergunta. Se eu souber responder, eu respondo. E nós podemos interagir, todos nós podemos deixar comentários aqui embaixo. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema... Ups, apertei alguma coisinha aqui. Ok. Hoje o tema é o nosso lado sombra. Hoje nós vamos falar daquele lado sombra que às vezes nós não temos um entendimento certinho do que isso representa. Primeiro eu gostaria de perguntar a todos. Vocês já se perguntaram se tem um lado sombra? O que vocês acham? Escrevam aí no comentário. Nós temos um lado sombra ou não? Isso mesmo. Todos nós temos um lado sombra. E o que necessariamente é esse lado sombra? Bom, o lado sombra, essa palavra sempre existiu, é claro, mas o psicólogo Jung, Carl Gustav Jung, ele elaborou, né? Ele, na sua método de psicologia, ele disse que o nosso lado sombra é aquilo que reprimimos, é aquilo que o nosso ego não quer lidar e coloca tudo no lado inconsciente, que ele se diz que seria o nosso lado sombra. Por exemplo, se quando você era pequeno, todos diziam a você que você não deveria ser criativo, que você não deveria ser um artista, ou que você não deveria ser isto ou aquilo, algum lado, algum traço artístico, e você sabia que já tinha esse traço artístico, talvez você cresce, depois de ser uma criança, com essa rejeição pelas artes, né, vindas dos pais, das pessoas em volta. Talvez você cresceu numa família que era completamente intelectual e já era esperado de você ir para uma profissão muito intelectual, que lide com a matemática, talvez. E isso você reprime, então, já que você associa que ser um artista não é bom, que ser um artista é uma coisa ruim, você vai reprimir isso que você... Essa coisa que você já tinha, que você queria, e você vai colocar ela lá no seu inconsciente. Por quê? Porque dói muito lidar com aquilo o tempo inteiro. E isso vira uma sombra. Então, vocês veem que, primeiro, eu só queria desmistificar que o lado sombra só é coisas ruins. Não é. Agora, na maioria das vezes, são coisas que não são aceitáveis pela comunidade, pela sociedade. Então, o nosso lado sombra é aquilo que a gente não quer lidar, aquilo que a gente não quer aceitar, na verdade, que a gente é ou tem. Por exemplo, se você tem uma propensão para fazer algo que errado, ou se você gosta de julgar as outras pessoas, você não quer aceitar isso, você não quer aceitar que você tem um lado invejoso. E isso foi porque foi passado para você. Em algum momento você entendeu que ser invejoso e abrir que é invejoso não vai te trazer coisas boas. Então isso você coloca lá no seu lado sombra como se você não tivesse uma parte invejosa, entende? O problema é que as nossas sombras, elas não deixam de existir. Tudo que a gente que não é legal, vamos colocar assim, não significa que você então superou aquilo. Muito pelo contrário. Às vezes, o que nós estamos escondendo, esse lado sombra, ele vai sair como um vulcão, ele vai dar uma erupção como um vulcão se a gente não lidar com isso. Por isso que é tão importante nós nos conhecermos e principalmente conhecer o nosso lado sombra. Então, como a gente vai saber, né? Primeiro, o perigo do lado sombra é que ele vai se manifestar no nosso corpo, ele vai se manifestar nas nossas ações. Quem aqui já estava dirigindo, de repente alguém passa pertinho do seu carro, nem te corta, e você já sai com aquela raiva e você já xinga aquela pessoa de coisas. Às vezes você xinga aquela pessoa com uma palavra racista.
ou uma palavra sexista, uma palavra machista, seja lá o que for. Aí você mesmo você mesmo, nossa, de onde veio aquilo? Ou você chama a pessoa, ei, o seu isso, aquilo. Isso, muitas das vezes, são as nossas sombras, coisas que nós estamos guardadas, que às vezes, de repente, escapolem. E se não escapolem pela voz, pelas ações, a pessoa que come demais, a pessoa que dorme demais, que xinga demais, que às vezes comete atos, delitos, furtos, mentiras, justificações no trabalho, fazendo coisas erradas, elas, na verdade, não estão lidando com o lado sombra. Por que daquilo? O lado sombra nos faz ser hipócritas. Então, por quê? Quem é que já viu aquela pessoa que vocês falariam assim, essa pessoa nunca faria isso, porque ela é tão certinha. E aí você descobre que ela está dando um desfalque na caixinha da igreja. Quem é que já viu aquela pessoa que gosta de fazer protesto contra homossexuais? Que homossexuais são as piores pessoas do mundo, que é contra isso, contra aquilo. E depois vocês vão descobrir que essa pessoa é homossexual, certo? Nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso lado sombra, ele é gritante. E ele está num nível inconsciente. Às vezes ele é trazido para o consciente e nós temos que trazer para o consciente. Será que a gente vai saber lidar com as nossas... Tem pessoas que dizem os nossos podres, as coisas que eu realmente vou sentar aqui e falar assim, olha, eu sei quais são os meus lados escuros, os lados que eu não quero lidar, porque não são aceitos. O problema é que nós precisamos aceitar e lidar e abraçar o nosso lado sombra. Se eu sei que eu tenho algo que eu não gosto em mim, se eu ajo de alguma maneira que não é coerente com o que é bom, eu não posso só esconder isso. Eu tenho que realmente lidar, saber por que eu estou sendo racista. Por que será que eu estou sempre falando mal dos outros? Vocês já ouviram dizer que quando a gente... isso, né? Todo mundo já fala. Que quando a gente vê algo ruim no outro, a gente tem aquilo dentro da gente também? Quem aqui já ouviu dizer isso? Sim. Na verdade, nós só reconhecemos o que conhecemos. Então, para mim reconhecer que uma pessoa é desonesta, né? Eu tinha que conhecer a desonestidade. E talvez essa desonestidade está dentro de mim. Então, vamos pensar, eu só reconheço o que eu conheço. Se eu reconheço uma pessoa linguaruda, é porque eu tenho algo dentro de mim que eu já conheço, que é ser uma pessoa linguaruda, como a desonestidade, como o racismo. Então, se eu reconheço algo no outro, essa pessoa é mau caráter. É porque, na verdade, eu conheço o que é mau caratismo, né? E por quê? Porque aquilo ali também tem dentro de nós. Na verdade, nós temos todos os traços, as personalidades todas, aquele grande arco-íris de boazinha, malzinha, maldosa, de linguaruda, de santa, de desonesta, de charmosa, de... Tudo isso nós temos. O negócio é quais os níveis, qual será que nós estamos conscientes do que nós somos? Porque nós temos, né? Eu morro de medo de alguém pensar, falar, essa pessoa, nossa, ela sabe tantas coisas, ela é boazinha. Não. Também tem um lado, nossa, o tanto que eu pessoalmente sofro por saber que eu não sei de nada, que tem hora que dá uma angústia de saber o tanto que eu tenho que aprender, o tanto que eu não sei nada. Então, nós temos que admitir e não ser colocada como uma pessoa que tem um conhecimento ou que, nossa, essa pessoa faz muita caridade, então ela é uma santa. De jeito nenhum. Quando nós aceitamos que nós temos um lado contrário, geralmente de tudo, certo? Nós temos, talvez em uma dose bem pequena, mas se a gente empurra ela lá para o sótão, lá para o porão,
uma hora ela vai gritar, aquela qualidade ou aquele defeito, vamos colocar entre aspas defeito, ele vai querer sair do porão. E ele vai sair do porão novamente por atitudes que vocês fazem, nós fazemos. Às vezes eu tenho um ato que eu quero cobrir que todo mundo saiba daquilo de mim, né? Mas ele vai sair, ele vai escapulir, às vezes até por doenças, certo? E se nós não lidamos com as nossas sombras, elas vão lidar conosco. O que isso quer dizer? Nós seremos fantoches do nosso lado sombra. Se eu não pegar o meu lado sombra, entender o meu lado sombra, e eu ficar em controle do meu lado sombra, o meu lado sombra vai me controlar, mesmo sem eu saber, porque ele vai escapulir em vários momentos. Então, por que a gente, né, não coloca tudo ali para fora? Uma, que nós temos essa pressão em sermos perfeitos, não é assim? Todo mundo espera que você seja sempre a pessoa que elas queiram que você são. Nós constantemente estamos sempre colocando uma persona. Então, essa persona é o quê? É uma máscara, na verdade. Eu vou colocar uma roupa para satisfazer o que você espera de mim. Então, você espera que eu seja uma boa moça. Então, eu vou fazer de conta que eu sou uma boa moça para, né, encaixar aquilo da sua expectativa. O problema é que eu faço isso com o meu patrão, eu faço isso com o meu filho, eu faço isso com o meu amigo. Então, na verdade, eu estou vestindo várias roupas para satisfazer o que o outro espera de mim. E isso eu tenho que o quê? Colocar as minhas sombras lá no porão. Então, eu não vou ser quem eu sou. Então, o nosso lado sombra, se a gente não lidar com ele e dizer assim, eu sou assim mesmo, eu sei o meu problema, eu estou lidando com o meu problema, não crie expectativa de algo que você está se iludindo. Então, vamos pensar, nós iludimos com as pessoas porque nós criamos expectativas do que elas devem ser, de acordo com o que eu quero. E elas, muitas vezes, são forçadas a vestir essa camisa. E você, depois de um casamento, às vezes, descobre que essa pessoa tem algo escuro. Mas ela sempre tinha. Ela não queria lidar com aquilo porque ela queria corresponder com o que você queria. Então, quem errou? Os dois. Um, porque não foi honesto com ele mesmo. E eu acho que o antídoto desse lado sombra tomar conta da gente é ser honesto conosco mesmo. Às vezes as pessoas me chamam um pouquinho de rebelde, de anortodoxa, disso, daquilo, porque eu não gosto de ser colocada numa caixinha. Eu não gosto de alguém falar que tem que ser exatamente assim, assim, assim. Porque eu gosto de pensar fora da caixinha. Então, se alguém me coloca ali e me diz que eu não posso questionar e que eu tenho que seguir estas regras cegamente, eu conheço que eu não vou conseguir. Porque eu tenho esse lado, não diria rebelde, mas eu não aceito as coisas só porque alguém falou que era assim, certo? Muitas pessoas foram criadas de uma maneira em que os pais falavam e elas tinham que fazer sem questionar. Então elas vão criar um lado sombra da obediência, inquestionável. Então elas vão crescer com aquilo que sempre tem que fazer exatamente o que é esperado, se tornam perfeccionistas, mas isso dói muito, porque na verdade elas queriam fazer completamente diferente. Mas por quê? Foi criado lá que a obediência era o exemplo, tudo fora disso era ruim. E a criança colocou lá dentro do inconsciente dela, porque se ela fosse rebelde, ia ser ruim para ela. Então, logo, o lado sombra não necessariamente são coisas ruins, são somente coisas que estamos reprimindo, que não estamos colocando ali fora, honestamente, como nós deveríamos ser. Essa pressão, né, de ser quem você não é. Então, vamos lá. A falsa moralidade. Vocês acham que é produto das sombras de algumas pessoas? Sim. A falsa moralidade, tudo que é falso, tudo que você vê que não encaixa,
você vê que a pessoa está lutando com algo que está lá no inconsciente, que está lá guardada no porão e ela não quer lidar com aquilo. Então, meus amigos, ninguém aqui pode se definir por uma palavra. Às vezes nós queremos ser aquela pessoa. Eu quero ser a santinha, eu quero ser o charmoso, eu quero ser o engraçado, eu quero ser... Porque nós colocamos títulos nas pessoas, às vezes, e esperamos que elas sejam aquilo. Só que aquele engraçado pode ser a pessoa que mais sofre por falta de auto-amor, de autoconfiança. E ele usa o humor para cobrir o lado sombra dele. Muitos comediantes, nós sabemos, nós já vimos na televisão comediantes que já se mataram e tinham tudo para ser, né? Tudo certo. Mas o quê? Ali dentro tinha algo que doía tanto, tinha algo que ele mesmo ou ela estava se rejeitando tanto que não trazia a luz. Então nós precisamos trazer à luz tudo que está escondido no nosso ser. Esse conheça-te a ti mesmo, que Sócrates já recomendava, ele tem tudo a ver com a saúde mental, com a saúde da nossa alma, com a nossa paz. Hoje, por exemplo, estude o seu lado sombra. Parem um pouco com algum lugar em silêncio e pense qual é o meu lado sombra. Quais são as coisas que estão escondidas no porão do meu inconsciente? Nós não precisamos de fazer uma hipnose para descobrir isso. Podemos simplesmente pensar. O que foi falado para mim quando eu era criança que eu ainda carrego comigo e que já não me faz bem? Qual é o lado que eu não quero aceitar? Que eu tenho orgulho, que eu sou invejoso? Porque quando nós admitimos, fazemos as pazes, aí esse lado sombra não vai mais ser o dono de nossas ações. E não se engane, ele vai ser dono de suas ações se você não fizer pazes com ele. Porque ele pode estar reprimido, escondido no inconsciente por algum tempo. Mas em algum momento nós não conseguiríamos mantê-los lá. Então é muito importante a gente conhecer tudo que é sombrio, escondido, escuro no nosso inconsciente, que nós não estamos lidando com isso. Bom, esta é a mensagem do dia. Esta é a mensagem do dia 11 de novembro de 2017. Falamos um pouquinho do lado sombra e preste atenção, né, nos seus traços, no que você tem aí, que você está talvez não admitindo, talvez não procurando e principalmente não querendo nem procurar, nem saber o que é. Então, que nós façamos essa busca interior pelo nosso lado sombra, essa busca de de liberdade. Porque, lembre, se você não controla, conhece e faz as pazes com seu lado sombra, com certeza o seu lado sombra irá fazer de você um fantoche. E muitas das vezes sem você ter a menor ideia o porquê de você faz o que você faz. Eu agradeço a todos. Estaremos aqui novamente no próximo sábado, no próximo domingo. Hoje é dia 12, então estaremos aqui no dia 17, correto? Dia 18. E para a data eu sou um horror, pessoal. Você já viu. Para dar anúncio, não é comigo. Mas estaremos aqui 9 horas da manhã, horário de Nova York, falando de novo sobre algum outro tópico. O nosso café psicológico tem uma duração de 20 minutos a 30, 40, o que for pertinente no assunto, a gente vai falando. Se tiver questões, nós vamos também trocando ideias, tá bom? Esse vídeo estará no YouTube, só procurar pelo meu nome e o nome do tópico e vocês acharão. Obrigada, um beijo muito grande a todos e vamos lá, pessoal. Vamos descobrir um dos nossos lados sombras dessa semana. Acho que seria um exercício que mudará a vida de muita gente. Se você pegou o vídeo agora, volte, assista desde o começo, porque tem umas coisinhas interessantes. Não que eu saiba, mas que eu pesquisei um pouquinho e estou aqui só passando para vocês. Um beijo grande, meu nome é Débora Bel do Wix. Tenha uma semana muito de paz, muito linda. Um beijo para todos.